Facebook acompanhar. Pronto, voltou. Amém. Então, quando Jesus se volta a atenção para Jairo, o que acontece? As pessoas falam assim: olha, não adianta mais, né? Não adianta mais vocês fazerem nada, não adianta mais incomodar o mestre, porque a menina morreu. E aí, o que Jesus vai falar para Jairo? Primeiro Jesus não se preocupa com as notícias, porque no versículo 36 diz: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, dizendo: não temas, tão somente continue crendo. Observe que Jesus, aos discípulos, ele disse: por que vocês são tão covardes? Por que vocês ainda não têm fé? Jesus, na verdade, trata os discípulos, chama os discípulos de covarde, que aquela atitude deles era uma atitude de covardia. Portanto, para o pai da menina que já tinha morrido, que a notícia era que a menina já havia morrido, e aí quando as más notícias chegam e dizem assim: olha, não adianta mais incomodar o mestre, porque aquilo que ele poderia ter feito não vai ter mais efeito, não precisa mais fazer, não tem mais jeito, porque a menina morreu. Vamos imaginar como é que ficou o semblante de Jairo. Jesus demora para dar atenção para Jairo, porque havia uma multidão comprimindo Jesus, haviam pessoas que não deixavam Jesus caminhar, e aí, quando chega então, finalmente Jesus dá atenção para Jairo, falam assim: olha, demorou muito. Não adianta mais, porque a tua filha já morreu, então não adianta mais você falar nada com Jesus. Jesus não vai mais resolver, porque a menina já morreu. E aí, vamos imaginar, vamos conjecturar como ficou o semblante de Jairo. Porque quando Jairo então recebe também essa notícia, Jesus olha para Jairo e o encoraja com uma outra frase. Jesus não fala para Jairo: por que tu estás te acovardando? Não sede covardes. Jesus não fala isso. Jesus fala para Jairo: para de temer, continue crendo, não temas, continue acreditando. Vocês estão alcançando. E aí a primeira lição que eu queria que o Senhor bradou ao meu coração para compartilhar a igreja essa noite aqui: sentir medo pode. Ser covarde, não. Sentir medo, ok. Nós podemos sentir medo, sim. Vão ter situações que nós vamos ter medo, sim. Mas a covardia, ela é diferente do medo. Apesar de palavras muito parecidas, apesar de palavras que às vezes a gente usa com o mesmo significado, mas elas representam coisas totalmente distintas. Como assim? A definição para medo eu fiz essa pesquisa. O medo é uma sensação ou um sentimento que nós vamos ter diante de uma situação que vai nos deixar desconfortáveis, sabe? Por exemplo, você pode ter medo de uma situação que você está agora, diante de uma situação nova, e que você, de forma surpresa, você vai ficar trêmula, você vai ficar como uma pessoa que vai, de algum momento você vai começar a ponderar. O medo, ele é uma sensação, ele é um sentimento. O medo é algo que você pode ter. Agora, a covardia, ela é uma atitude de negligência. É um posicionamento contrário. A covardia é exatamente a hora que você deveria fazer, que você deveria agir e você não faz. Vocês estão compreendendo isso? O medo não paralisa. A pessoa que tem medo, ela pode avançar. Nem sempre representa que a pessoa que avançou é corajosa, porque coragem não é a ausência de medo. Quantos de nós precisamos fazer algumas coisas que o nosso coração estava desse tamanho, nós estávamos com medo, mas era
fazer. O medo não estaciona ninguém. O medo não paralisa. Nós podemos sim sentir medo. E Deus não tem problema com essa sensação de medo que nós temos diante do novo. Porque se não fosse assim, a própria Bíblia não seria recheada de palavras que na verdade vão denotar um comando. 365 vezes aparece na Bíblia: não temas, não temas. Olha, não tenha medo, não tenha medo. É como se você precisasse usar essa palavra para cada dia do seu ano. 365 vezes Deus fala para você e para mim: não tenha medo. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que nós temos sim medo. O medo não vai paralisar. O medo não vai ser uma atitude de quem não deseja fazer. Porque mesmo com medo, se nós entendermos que é Deus falando, se nós entendermos que é um projeto de Deus, nós vamos avançar. Agora o covarde, não. Porque o covarde, ele até tem coragem de fazer outras coisas que vão demandar dele muito mais esforço, muito mais energia, mas ele só vai fazer para aquilo que é conveniente para ele. Vocês estão compreendendo isso? Você lembra que muitas vezes a gente trata algumas situações que para nós são situações muito difíceis de compreender, e aí a gente fala assim: isso foi um ato de covardia. Quantas vezes a gente fala assim: isso é um ato de covardia, isso que fulano fez foi um ato de covardia. Ora, covardia não é se opor, não é se omitir. Vocês estão entendendo isso? A pessoa que é covarde, ela não se omite a fazer, mas ela faz aquilo que é posicionado, aquilo que é impulsionado pelo seu coração, pela sua vontade. Então ela tem coragem de fazer até o que não se deve fazer. Então Deus tem um problema com covardes, mas não com medrosos. Porque Jesus, quando olha para os discípulos, aqueles que viam ele realizar milagres, aqueles que já viram ele multiplicar pão e peixe, aqueles que já viram ele ressuscitar mortos, curar enfermos, expelir demônios, eles ficaram atemorizados diante de uma tempestade. Eles tiveram a impressão que Jesus havia perdido o time. Eles tiveram a impressão que Jesus não tinha atenção, não estava dando atenção devida para aquilo que eles precisavam. E aí Jesus vem com uma palavra dura para eles. Aí você tem raiva quando às vezes o pastor e a pastora falam de forma dura. Jesus não era manso, porque Jesus ele era impulsionado pelo Espírito. E o Espírito Santo muitas vezes vai de encontro, vai confrontar o teu ego, vai confrontar você, mas é para mudança. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vem cá, vocês não me conhecem? Vocês vão continuar agindo com covardia? Por que vocês são covardes? Por que vocês ainda não exerceram a sua fé? Mas para o pai da menina que estava morta, não. Para Jairo, Jesus olhou e o encorajou e fala: não tenha medo, continue crendo, não temas, pare de ter medo, continue confiando. Olha que coisa mais linda! Jesus não olhou para os medos, não olhou para as angústias do coração de Jairo. Ele não olhou e não o julgou, pelo contrário. Ele olhou, se compadeceu e ele realizou o milagre, encorajou aquele homem para o grande milagre que ele haveria de fazer. Porque Jesus chega finalmente até a casa de Jairo e Jesus fala: olha, essa menina dorme, ela não está morta. E sabe o que aconteceu? Oposição. Oposição. Aqueles que chegaram até Jairo e disseram: para, não adianta, a menina já morreu, não tem jeito, a situação já não tem mais jeito. E que Jesus focou e não deu atenção e encorajou Jairo para também não dar atenção à má notícia. Quando Jesus finalmente chega na casa daquele rapaz, da sua família,
ele fala assim, olha, a menina dorme, a menina não está morta. Sabe o que fizeram com essa resposta de Jesus? Começaram a rir, começaram a duvidar, começaram a caçoar. E aí Jesus sabia que quantidade não era qualidade. Porque muitos vão estar do nosso lado, muitos vão dizer, estou contigo, conta comigo, hashtag juntos somos mais fortes. Jesus sabia quem iria atrapalhar o processo. Porque Jesus conhece o coração, Jesus conhece exatamente a motivação do coração das pessoas. E quantidade nunca foi ponto positivo para Deus. Deus não precisava de quantidade. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de corações dispostos. Semana passada, o Senhor trouxe uma palavra a respeito de novos começos. E eu não sei quem de fato deixou essa palavra entrar e gerar vida no seu coração. E todos nós estamos sendo convocados a um novo começo. Mas Deus também falou pra gente. Não fique preocupado. Não se entristeça, porque seguidores são muitos. Discípulos são poucos. Jesus, quando ele precisava orar, quando ele precisava estar em intimidade, ele nem levava os 12, ele chamava os melhores, os mais próximos, seus amigos, Pedro, Tiago e João. Nesse momento da cura da filha de Jairo, Jesus só leva os 3. E sabe o que ele faz quando percebe uma multidão? A multidão pranteava, chorava alto. Aí Jesus fala, vai todo mundo embora. Ele não precisava de plateia de oposição. Nós precisamos de pessoas que estejam ombro a ombro, lado a lado. De oposição já baixa Satanás e seus demônios. Nós já temos uma oposição muito grande para batalharmos. Então, ter medo, podemos. Sentir medo, podemos. Ser covardes, não. E aí, continuando, a segunda lição que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Para não sermos paralisados pela covardia, é necessário nós termos o foco em Jesus. Nesse intervalo que Jesus vai e cura a filha de Jairo, Jesus tem um encontro com uma mulher. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas nós sabemos a enfermidade dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica. A Bíblia fala que essa mulher ela sofria há 12 anos com hemorragia. Sem parar, os seus recursos financeiros já não existiam mais. Ela já havia gasto tudo quanto ela podia e não podia. Ela já havia procurado os melhores profissionais, já havia tomado os melhores remédios, aquilo que é de última geração, aquela mulher já tinha recorrido. Mas fazia 12 anos que aquela mulher sofria dessa enfermidade. E para que você possa entender um pouquinho o contexto, para quem lê um pouco Bíblia, vai entender o contexto que essa mulher vivia. Porque lá no livro de Levítico, vai falar a respeito da mulher do ciclo menstrual. Quando as mulheres elas entravam no ciclo menstrual, elas precisavam ficar afastadas. Depois que o ciclo menstrual delas acabasse, elas precisavam passar pelo processo, por um ritual de purificação. Porque elas eram consideradas mulheres imundas. Ou seja, uma mulher menstruada, se ela tocasse num copo, ninguém mais poderia tocar naquele copo, porque o copo haveria se tornado impuro, imundo. Olha que coisa mais absurda, né? Mas era assim. Então a mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que ela se contrapõe à lei, ela se contrapõe a todas as possibilidades de medo. Ela é uma mulher extremamente ousada e corajosa. Porque ela sabia o seguinte, aquela mulher provavelmente não tinha mais família, porque se ela estava há 12 anos com um fluxo de sangue, tudo que ela tocasse era impuro. Se ela fosse casada, ela não poderia mais tocar no seu esposo. Se ela tivesse filhos, ela não poderia tocar nos seus filhos. Então, muito provavelmente, aquela mulher, ela vivia junto com as outras pessoas que eram consideradas impuras, ou seja,
as pessoas que sofriam de doença de pele, a hanseníase, ou outras doenças de pele, que eram os leprosos, que também eram considerados imundos. Então, os leprosos, eles viviam nos guetos, ou seja, afastados da cidade, porque eles não poderiam ter acesso às pessoas, porque eles também eram considerados impuros. Mas aquela mulher sai da sua casa, porque ela ouve falar a respeito de um tal de Jesus que se dizia ser filho de Deus. E ela ouve falar a respeito que esse Jesus cura os enfermos. Então essa mulher, ela extrapola qualquer limite humano, racional e de medo. Porque ela sabia o seguinte: se alguém a visse ali no meio da multidão, aquela mulher, ela iria pagar um preço muito alto, porque ela não poderia estar no meio das pessoas, porque cada pessoa que tocasse nela ou que ela tocasse seria considerada impura e precisaria passar pelo processo de purificação. Mas aquela mulher, ela não se preocupa com isso. Apesar dela saber que poderia pagar, ser penalizada, inclusive com a própria vida, por estar transgredindo uma lei. E olha que naquela época as pessoas levavam a ferro e fogo a lei. Os adúlteros eram apedrejados até a morte. Então, imagina que essa mulher, ela sabia o que ela estava fazendo. Mas ela, apesar de ter medo, ela não foi covarde. Porque ela sai da sua casa com uma convicção na sua mente. Ela fala assim, consigo mesma: se eu apenas conseguir tocar a orla das vestes de Jesus, ou seja, as vestes de Jesus, ela imagina o seguinte: se eu tocar apenas na bainha, né? Naquela parte de baixo das vestes de Jesus, eu serei curada. Eu estou convicta que eu vou ser curada. E aí o que acontece? A multidão comprimia Jesus, todos apertavam Jesus, porque onde Jesus andava, multidões o seguiam. E aquela mulher finalmente ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E a convicção, a ousadia, a falta de medo daquela mulher, a falta de covardia, porque foi a ausência de covardia que ela teve, ela foi encorajada a tocar na orla das vestes de Jesus. E o que acontece? Acontece exatamente aquilo que ela creu, porque ela sente que é curada naquele mesmo instante. O sangue estanca. Aquela mulher, então, ela consegue agora perceber que o seu corpo reage ao toque. Não foi Jesus quem tocou nela, foi ela quem tocou Jesus. E aí Jesus percebe que entre tantos que tocavam, entre uma multidão que o comprimia, alguém lhe tocou de forma diferente. E aí ele pergunta então no versículo 30 do capítulo 5, quem me tocou? E quando eu fui fazer um estudo sobre essa pergunta que Jesus fez, vocês sabiam que Jesus pergunta, esse quem no grego no feminino, é como se nós pudéssemos traduzir para o português. Que mulher me tocou? Olha que coisa mais linda. Jesus faz a pergunta direcionada. Esse quem de Jesus era no feminino. Só podia ser aplicado para uma mulher, uma pessoa do gênero feminino, e ele já sabia que era uma mulher que havia tocado. Mas não adiantava apenas Jesus saber. Ele queria que o ato de ousadia, de fé e de intrepidez daquela mulher fosse reconhecido por todos. E aí ele fala, que mulher me tocou? Para que todos, absolutamente todos, pudessem conhecer o que havia acontecido na vida daquela mulher. E aí o interessante é que a Bíblia faz questão de falar exatamente da forma como ela estava. Porque ela não estava sem medo. Aquela mulher, apesar de tomar uma atitude de ousadia, apesar dela ter corrido grandes riscos, assumido os riscos,
A Bíblia fala no versículo 33 que então a mulher, assustada e trêmula, olha, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos seus pés, declarou toda a verdade. E aí Jesus fala para aquela mulher: filha, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Olha, aquela mulher, ela ultrapassou todas as fronteiras do medo. Aquela mulher, ela ultrapassou porque ela tinha um propósito. Ela sabia dos riscos. Ela sabia que se tivessem pego ela no meio da multidão, ela ia ter uma penalidade absurdamente grande. Ela sabia que quando Jesus, na verdade, declara que mulher me tocou, ela sabia o que ela tinha feito. E naquele momento ela sabia que expor a enfermidade dela, expor a forma como ela transgrediu a lei, poderia custar a vida. Mas Jesus não apenas foi na cura física daquela mulher. Jesus contemplou a fé, a ousadia, a falta de covardia daquela mulher, porque ele fala: filha, minha filha, pode ir em paz. Você agora, pela sua atitude de fé, você apenas não foi curada fisicamente, mas você foi salva. Essa mulher chegou até Jesus necessitando de cura física. E sabe o que ela recebeu? Cura da alma. Olha que coisa mais linda. Aqueles que de fato têm coragem, recebem e vislumbram milagres. Só de fato aquele que ousa, só de fato aquele que sabe que Jesus está de fato no barco, que Jesus está de fato no controle, não volta atrás, não recua. Sabe Moisés se viu diante do Mar Vermelho, começou a orar. E Deus fala: Moisés, agora não é mais hora de orar, Moisés. Agora é hora de você marchar. E aí, para que todos saibam que Deus trabalha de fato com as nossas limitações, porque Ele só precisa de uma coisa de nós. Quem disse que Deus precisa que nós tenhamos de fato coragem para fazer? Ele só precisa que a gente olhe para a situação. É a obra dele que precisa ser realizada. Senhor, eu tenho medo sim de pegar Covid, mas eu não vou recuar. Se for para pegar Covid, se for para pagar um preço, eis-me aqui. Porque as pessoas agora, mais do que nunca, estão precisando de profetas que denunciam o pecado de João Batista, que não estejam agora com medo de que seja decapitada a sua cabeça. Deus tem problema com covardes, porque a obra do Senhor não é feita por medrosos. Gideão, chega um anjo diante de Gideão, estavam vivendo um tempo difícil. Gideão estava lá no lugar que era para pisotear as uvas. Ele pisoteava trigo, sabe por quê? Porque os moabitas chegavam e confiscavam tudo do povo de Deus. Ele estava escondendo o trigo no lugar que era para ter uva. Aí aparece então para Gideão um anjo. E sabe como é que o anjo trata e cumprimenta Gideão? Paz seja contigo, homem valente. Tudo que Gideão era um homem valente. Mas ele não era valente, mas ele tinha um coração disponível para se tornar um homem valente. Você está entendendo a diferença? Gideão não era valente, mas tinha um coração disponível para se tornar, para ser usado com valentia. Aí o Senhor dá simplesmente algumas missões para Gideão para salvar o povo de Israel. Aí chega um determinado momento que ele precisa batalhar somente com nada mais, nada menos que 120 mil homens. Gideão
tinha 3.000 homens, já era desvantagem. E Deus faz assim, eu vou melhorar esse negócio. Tu não precisa de 3.000 homens contra 120.000 não. Para não dizerem que tu tens um exército preparado, vamos reduzir esse número. Você vai trabalhar com 300 homens. Como assim? Veja que concorrência desleal. 400 soldados para um. 10 soldados já é muito, né, para uma pessoa. Essa conta eram 400 soldados para um israelita. E aí o final da história, todo mundo já sabe. Gideão e os 300 conseguem destruir um exército de 120.000 homens. Aquele homem que fala assim para o anjo, como assim, homem valente? Eu sou o menor. A minha família é a menor da tribo de Manassés. Sabe por quê? Porque Gideão, quando foi cumprimentado como homem valente, ele olhou para o lado, olhou para o outro, no primeiro momento, e ele falou assim, não tem como eu ser valente. Eu não pertenço à tribo mais benquista daqui, porque a tribo de Manassés era uma das menorzinhas. Eu sou o menor da minha família. A minha família, da tribo, ainda é aquele que, sabe, o rabo da macaca, aquele que você não conta muito. É só, tem uma brincadeira, né, que a gente jogava na época, na brinca ou na vera. Pronto, a família de Gideão era na brinca. Só sobrepeso. Aí Gideão fala assim, mas eu sou da menor tribo. A minha família é a família que não tem relevância nenhuma. E esse homem, esse anjo, está me chamando de homem valente. Aí o Senhor vai e realiza maravilhas, batalhas surreais através do comando de Gideão. Porque Gideão olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para cima. Deixa eu falar uma coisa para você nesses novos começos, eu estou finalizando. Deus não precisa da sua capacidade para realizar a obra dele. Se você nesse tempo negligenciar, pode ter certeza, Deus vai colocar outro no seu lugar, porque a obra é dele. E eu falava esses dias com meu esposo, e ontem eu conversei com a Carla, que é tesoureira, então a gente foi lavar a igreja na segunda-feira, e ela chamou a atenção para uma coisa que já tinha me chamado a atenção. Ela falou, pastora, você já observou que nesse tempo Deus tem promovido provisão através daqueles que têm sido fiéis e não têm deixado faltar? Essas pessoas que nesse tempo de pandemia não acharam que a igreja era um clube social e que estavam desresponsabilizados de dar a sua mensalidade, né? Porque muitos acreditavam que igreja fechada logo não precisa pagar mensalidade, dízimo, né? E aí ela falou assim, você observa que aqueles que se mantiveram fiéis, veio abundância na vida deles? Eu disse, eu sei, eu conversava isso com meu esposo, sabe por quê? Porque quando um falta, esse que falta, aí Deus vai e abençoa aquele que se colocou como disponível. E aí aquele que estava disponível para a obra de Deus, para prover a casa de Deus, Deus falou assim, eu vou usar a sua vida, filho. Eu vou usar a sua vida, filha. Porque nós escutamos homens e mulheres de Deus dizendo assim, pastor, nunca, em época alguma, eu estou vivendo tanta abundância, tanta prosperidade como nesse tempo. E só pode falar isso quem não se acovardou, quem de fato acreditou na obra de Deus e continua acreditando. Então Deus não precisa, filho e filha, que você tenha coragem para nada. Ele não tem problema de você ter medo. Tem medo, medo é sensação, medo é sentimento. Agora ele vai ter um problema sério. Por que você tem se acovardado? Por um acaso você ainda não tem fé? Sentir medo? Pode. Ser covarde? Não. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome de Jesus.
Amém, queridos? Ai, glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês. Palavra de Deus, querido, é isso aí. A gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus usa os disponíveis e Deus quer usar a nossa vida. Eu creio nisso de forma poderosa. E é isso aí que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês que a gente está nessa, ensinando o povo de Deus. Nós descobrimos nessa pandemia que o povo de Deus sabia muito pouco acerca de Deus, né? Muita gente reclamou sobre a tempestade. A tempestade veio para todo mundo. O silêncio de Deus veio para alguns. E é interessante que as pessoas não sabiam dizer